Está começando mais um bate-papo, a sua revista semanal de entretenimento sem um abuso. E hoje eu trago pela terceira vez o Dr. Álvaro Costa, que é o nosso advogado oficial. Doutor, seja bem-vindo. O bom filho a casa entorna, né? Obrigado, Junício Nolope, mais uma vez pelo convite. Fez a barba hoje. De uma forma, né, de acordo com, com a vossa excelência, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Muzirama. Espero esclarecer as dúvidas. Terceira vez já que você vem, né, doutor? Espero descer de muitas, Não, né? todo ano. Nós já fizemos esse combinado aqui, porque a consulta do doutor Álvaro é muito cara. Se eu convido ele para vir para a rádio é de graça, né, Fernandinho? Não, mas aí depois ele paga uma pizza. Doutor Álvaro, então a partir de agora nós já estamos ao vivo no WhatsApp do Povão, 99080921. Doutor Álvaro é especialista principalmente em direito imobiliário, locação, direito de família também, alguma coisinha, doutor? Atuamos. Em direito civil em geral. Doutor Álvaro, que tem ele igual o Fernandinho, ele tem dois belos pares de olhos verdes que parece uma piscina no meio de uma favela, né? Gente feia de olho verde não adianta nada, adianta? É isso que eu ia falar, não adianta nada. Tá satisfeito com o seu atleta, doutor? Doutor atleticano. Muito. Vamos ser campeão da Libertadores. Você pode reservar a cerveja gelada e a carne. Doutor, mas vamos falar um pouquinho então, vamos começar pelo direito imobiliário. Pois não. Né? Como é que andam as demandas aí, as maiores procuras, as maiores insatisfações? Olha, Juninho, com relação no campo do direito imobiliário, as principais demandas que hoje que aciona o Poder Judiciário são os imóveis, os prédios em construção, né, onde que tem atraso na entrega do apartamento. Tem demandas também locatícias também, litígio entre o locador e o locatário. Às vezes o locador faz um contrato, celebra um contrato e acha que pode reaver o imóvel quando ele bem entender, e não é bem assim. Já falou duas coisas importantíssimas aí. Antes de eu entrar nessa pergunta, nós saímos aí agora da pandemia, né? Certo. Eu acho que um dos setores que teve mais impacto aí foi o imobiliário, principalmente no caso da locatícia. Correto. Né? E agora, já estamos normalizados? Como é que anda o mercado imobiliário? Olha, Juninho, houve realmente uma demanda muito grande, né, com a pandemia, mas as coisas agora estão se assentando, está havendo assim, uma regularização, assim, os proprietários, a demanda de imóveis para locação, né, está havendo um rodízio muito grande, está tendo uma demanda também de financiamento habitacional, mas assim, no ramo do direito imobiliário em si, as matérias estão sendo bem pacificadas pelo Poder Judiciário. Então, assim, com questão de loteamento, com questão de locação. E o que as pessoas não sabem são todas matérias diferentes, são todas leis diferentes. Sim. Vamos começar pelo Lei de locação, Lei 8.245. Nós temos uma lei própria para construção, uma lei própria para locação, uma lei própria para loteamento. Correto. São tratamentos específicos. O que você fala? Entrega das chaves, né? Eu acho que é um problema contínuo aí. Exato. O que diz a lei a respeito da questão do prazo de entrega das chaves? O cara comprou imóvel na planta. O que acontece, então? Você falou bem da pandemia. A pandemia foi um fato imprevisível e inevitável, né? Ninguém contava, né? Quando surgiu o vírus do Covid, todo mundo imaginava que ia ser 1, 2, 3 meses, que ia voltar à normalidade, e a coisa foi se estendendo ao longo dos meses. Então, assim, os contratos celebrados com o imóvel comprado na planta, o construtor imaginava que ficaria 2, 3 anos fechado. E o que acontece? No começo, no início da pandemia, se alguém tivesse com o vírus do Covid, tinha que ficar 15 dias no mínimo em casa. Imagina um construtor perdendo pedreiro, chefe, mestre de obra, o servente. Então, assim, isso tudo impactou no serviço de mão de obra. Então, assim, começou uma enxurrada de ações, o Poder Judiciário começou a ser muito demandado, mas, assim, a gente tem que levar também um bom senso, né? Então, assim, o comprador tem o seu direito de entrega das chaves no prazo acordado no contrato, mas em contrapartida também, tendo em vista a pandemia e os contratempos que os construtores tiveram, também tem que ter um bom senso também de analisar isso tudo, colocar no contexto para tentar chegar no tratamento comum. Nós tivemos até, se você for olhar para os dois lados, nós tivemos uma época, isso não lembro, se eu não me engano, foi 2020, agosto de 2020, que o IGPM deu 60%. Exatamente. Né? Deu 60%. Exatamente, isso foi uma loucura essa época aí. Porque os contratos começaram a ser reajustados. Quem pagava aluguel aí R$1.000 por mês começou a pagar, virou o ano, os 12 meses, 1.600. E numa situação dessa, aplica-se o quê? A teoria da imprevisibilidade, caso fortuito, porque o cara dormiu devendo um valor, tivemos aí uma pandemia. No caso da pandemia, acho que é algo mais maleável ser discutido. Mas hipótese que o cara, por exemplo,
tem uma grande imprevisibilidade. Como é que ele faz? Então, Juninho, eu estou falando do meu entendimento pessoal, tá? Os índices oficiais de atualização monetária, GPN, IPCA, INCC, são índices que as partes, por livre e espontânea vontade, pactuam. O IGPM, igual você bem lembrou, já chegou a uma liga de 60%. Mas, salvo engano, também recentemente ele deu negativo. Deflação. Deu deflação. Então, veja bem, você elege um índice de correção, mas veja bem, você elegeu. Você não pode invocar um direito só quando te favorece. É engraçado não, né? Infelizmente, toda vez eu acho que as pessoas comemoram que o índice deu isso ou deu aquilo. Gente, o índice é pior para a sociedade, porque é índice de inflação. Sim. O IGPM deu 12%, ainda bem. Se deu 12% é porque o material de construção subiu também. Exatamente. 12%. E, na verdade, essa realidade nunca é real. Porque os índices inflacionários, eles nunca dão a realidade. A inflação é sempre muito maior. Se você for lá no supermercado, se você for olhar o litro de leite, pode ter certeza que ele aumentou muito mais. Exatamente. Você fala que a inflação, o governo, os institutos oficiais lançam expectativa. A inflação do ano 2022, 5%, 6%. Mas isso é igual, bem lembrado. Na vida real? Na vida real não é bem. Se você vai hoje, você compra um quilo de batata, você paga X reais. Amanhã chega o trabalhador lá, o salariado, tá 2X. Agora, tocando nesse assunto, as pessoas fazem muita confusão de aumento e de reajuste. Certo. Qual que é a diferença no caso de locação? Sim. Aumento de reajuste e quando pode ser aplicado cada um. Porque tem gente, principalmente o dono do imóvel, quando o índice está muito fácil, ele gosta de tentar aumentar mais o valor. Diferença de aumento e de reajuste. Vamos tem lá. Diferença? Tem, grande. Você celebra um contrato de locação pelo prazo de 30 meses. Você ajusta o valor do aluguel. E esse aluguel vai ser reajustado a cada 12 meses. Ou seja, você celebrou um contrato e está no prazo vigente. Quando ele está no prazo vigente, tem que ser respeitado o valor do aluguel pactuado, avançado, acordado. Então significa assim, por exemplo, se você ajustou o valor do seu aluguel no valor de R$1.000 por mês, para facilitar os cálculos, pelo prazo de 24 meses, e elegeu o índice do IGPM como reajuste. Virou 12 meses, só pode aumentar pelo IGPM. Se o IGPM está 10% ao ano, o seu aluguel vai R$1.100. Se o IGPM está menos de 10%, o seu aluguel decresce, vai para R$900. E aí o que acontece? Quando acabar o prazo do contrato, de 24 meses, aí já não é mais pelo índice oficial eleito no contrato, o contrato se encerrou. Aí ser celebrado um novo contrato, onde as partes vão pactuar um novo valor do aluguel. Aí o céu é o limite. Então, quer dizer, dentro do prazo do contrato, 12 meses, 24 meses, 30 meses, só vale o que der o índice. Exatamente. E esse é o reajuste. O proprietário, por exemplo, vamos supor que deu uma deflação. O aluguel era R$1.000, foi para R$900. Aí o proprietário vira pro inquilino. Vamos fazer um acordo? Não, vira, porque agora meu aluguel, eu acho que o valor de mercado da minha casa, na época que eu fiz o valor de mercado do aluguel era 1.000, mas pelo que eu fiz uma cotação de mercado, o meu valor de aluguel agora é 1.500. Não, senhor. Não, ele é obrigado, no contrato, a obedecer o que der o índice. O IGPM, geralmente. Exato. Aí é reajuste. Aí é reajuste. Quando o contrato se encerra o prazo dele, aí não é mais reajuste. Aí aumenta e pode pôr o tempo que a pessoa quiser. Exatamente. Aí o proprietário vai chegar porque ele vai propor um novo valor do aluguel, e o inquilino aceita se quiser. Não aceitando, ele devolve o imóvel e o que segue. E o tal da prorrogação automática? Vamos supor, venceu o contrato, ninguém pediu. E aí? Continua pelo índice. Continua pelo índice? Continua pelo índice. Contrato de 30 meses. Venceu os 30 meses e o proprietário não se predispôs. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, segue pelo índice. Agora, mas agora é por prazo indeterminado. Para o cara querer aumentar, ele tem que avisar, aí ele tem que negociação. É porque as pessoas acham que, por exemplo, nós temos um contrato de 2 anos. Certo. Acabou 2 anos e não pediu imóvel, não vale 2 anos de novo, não, né? Não. Prazo indeterminado é prazo indeterminado. Indeterminado. Até uma das partes se pronunciar e falar, olha, vamos fazer uma nova pactuação, um novo contrato? É porque as pessoas fazem isso, já me perguntaram muito, o que acontece? Aí, o Júlio Diamantino, esse é o cara, doutor Álvaro. Tá te dando os parabéns aí, doutor. É um grande advogado, viu? Parabéns para ele, um excelente advogado. Aí, doutor, a rasgação de seda aí, ó. Mas o que as pessoas confundem? Nós temos um contrato de 2 anos, venceu o contrato, ninguém falou nada, aí geralmente o inquilino pensa assim, agora eu estou garantido por mais 2 anos.
E não é assim que prorroga automaticamente. Não. Aí ele é prorrogável até que alguém reclame. Pode ser 1 mês, 2 meses. Exatamente, até ele ser notificado. Aí não Então, paga mais multa nem nada. exato, mas aí é bom pro inquilino se é porque ele mora na residência dele, estabelece a sua moradia, né? Moradia, faz toda uma rotina com a família dele, tendo visto aquela residência. Se o contrato dele for pro prazo, vier a acabar, ter um prazo, já está próximo do término, eu aconselho ele a procurar o proprietário para fazer um novo pactuação, para ele ter uma segurança para a família dele. Para não ser despejado. Para não ser despejado. Agora tem uma diferença no direito residencial para o comercial. A lei é diferente, não é? O tratamento? Sim. Imóvel residencial, apesar de ser a mesma lei, Lei 8.245, eles têm capitulações diferentes. Para imóvel residencial tem determinados regramentos e para imóvel comercial são outro regramento. O que tem de mais importante no residencial? Eu imagino que até por causa da proteção da moradia, né? Sim, pertence à dignidade da pessoa humana, né? Você tem um lá, O Tonico lá do fora falou que você tá sumido, hein? Fala com ele que agora é processo. Ô, Tonico, é só processo eletrônico agora. Fala com o Tonico, ele tem que pagar um café pra gente lá. O Tonico lá do fora, o fora tá tudo te assistindo em peso aqui. Nós estamos no Instagram também, quem quer ver. Você sabe que o Tonico, ele tem que fazer tem que ter um estalta. memorial. Tem que ter uma estalta pro Tonico. Você sabe que tem que fazer um memorial. O Judiciário de Sete Lagoas tem que ter um memorial. Eu sugiro até que seja uma parte ali do Juizado Especial ali do antigo fórum. Tanto que eu fui na comarca de Piranga, tem um memorial no fórum de Piranga. E o Tonico tem que ter um bonequinho dele lá. É porque ele é mais baixo, o bonequinho dele é mais barato. Mas ele vem desde o fórum antigo aqui. Ô, Tonico, tá puxando seu saco aqui, Tonico. Tonico é quem comanda a primeira vara lá, tá de olho. Deve ter processo seu lá agarrado. Doutor Alto tá adulando o Tonico. Nunca aqui. agarra. Não, o Tonico libera tudo. O servidor, vou te falar pra você, sem bajulação nem nada. Os servidores do Poder Judicialmente da comarca de Sete Lagoas trabalham como nunca. É um puxado. Esse doutor Alto é um pulo. Pura verdade. É um pulo. Agora o doutor Adriano Costa saiu da OAB. Tá vindo a doutora Daiane. Tá muito bem representado. Muito bem representado. Eu acho que daqui uns dias vem o doutor Álvaro por aí, viu? Tá fazendo já o meio termo. Não, tem grandes advogados aí na minha frente ainda. Eu tô indo lá nos últimos da fila. Hein? Mas aí, doutor, me conta uma coisa. E essa questão aí da proteção da lei? Quais são as vantagens? Quais são os cuidados na legislação residencial? Então, Júnior, igual eu estava destacando aqui, o inquilino tem que se muito preocupar de deixar o contrato dele sempre com prazo vigente. O que eu quero dizer? Não deixar ele por prazo determinado. Observar qual que é o prazo de vigência no contrato dele. Seja o prazo de 5 anos, 3 anos, 1 ano, 2 anos, observar de quando vai terminar esse prazo. Porque quando estiver na véspera de terminar, ele ter o cuidado de procurar o imobiliário ou o proprietário para fazer uma nova renovação. Porque, veja bem, imagina só, você tem seu filho estudando perto da sua casa, você tem o seu trabalho perto da sua casa, você tem toda uma logística montada próximo da sua residência. Um belo dia, bate o proprietário e fala, eu vou te dar um prazo de 30 dias para você se ausentar. Até para você procurar um imóvel, montar toda a logística, não é fácil. Então, assim, o que eu sempre aconselho aos inquilinos, aos locatários, deixa sempre o seu contrato com prazos determinados, não deixe o contrato vencer. E eu falo uma coisa, as pessoas, o contrato longo, ele é muito melhor para o inquilino. Sim. Eles acham que não. Ah, não, porque faz um ano só por causa da multa. Sim. O contrato, ele vencido, por mais que a pessoa continue lá, ela fica vulnerável, né? Sim. O dono da casa pode pedir. Exatamente, isso é bem lembrado. É porque eles acham que, porque a legislação, só pode pedir o imóvel se for para morar, se for para uso próprio. O contrato vencido... Não tem contrato. Né, já está por prazo. Então as pessoas... Existe uma relação locatícia, mas está com prazo determinado. Qualquer momento o proprietário pode pedir o imóvel de volta. E passa muito rápido, e as pessoas passam, o contrato vence, as pessoas continuam tocando. Continua tocando. Né? Agora, uma outra questão também muito comum que a gente vê, questão do loteamento. As pessoas entram nos lotes, constroem no lote, para de pagar a parcela achando que não vai ser despejado porque casa. Existe essa proteção para essas pessoas que compram um lote financiado. Construiu a casa própria. Porque para de pagar porque é uma dificuldade financeira que acontece. Sim. Elas têm essa proteção do direito de não terem que sair do imóvel que construiu? Então, veja bem. Como ela entrou de boa fé, são duas situações muito boa pergunta sua. Como as pessoas ingressam na posse através de um contrato de promessa de compra e venda, eles estão a gente considera um possuidor de boa fé. Ok. Aí eles começam a fazer a construção da sua casa. Mas muito importante agora que eu vou falar para você. Se essa construção, Juninho, eles vão ter direito
de ser em caso de rescisão do contrato. Não, mas é a primeira coisa. A pessoa acha que não vai ser tirada. Não, isso não existe. Porque a casa. Não, isso as pessoas falam, ninguém me tira daqui porque é moradia. Primeira questão, verdade ou mentira? Mentira, não existe isso. Parou de pagar a prestação do lote, por mais que seja a única moradia, tem risco de sair? Com certeza. Então, primeira coisa. Segunda coisa, a questão da retenção, né? Direito de retenção, vamos lá. Você celebrou um contrato de promessa de compra e venda para pagar ao longo de 6 meses. Aí o cidadão, em vez de pagar a prestação, ele dá prioridade de construir a casa dele. Perfeito. Para de pagar a prestação. Para de pagar a prestação. Aí ele vai, a imobiliária vai, o loteador vai e ingressa com uma ação de resolução contratual acumulada com reintegração de posse. Veja bem, ele tem direito sim a ser indenizado na construção que ele fez, sob pena de enriquecimento ilícito do loteador. Perfeito. Mas lembrando, tem uma advertência aqui e chamando a atenção do quem comprou o lote. A construção tem que ser regular, gente. Não adianta você fazer uma construção sem pegar uma licença da prefeitura para construir, sem ter um habite. Por quê? Porque o construtor, ele não pode receber uma construção se ele não sabe da segurança dela. Imagina só, Juninho, como que o loteador vai vai indenizar a construção R$50 mil e vai revender o lote, não sabe qual é a segurança, qual a garantia que ele tem daquela segurança, daquela construção. E não só questão de segurança, é questão de uso e ocupação. Então, o que você está falando? Vai construir, comprou o lote, vai construir, faz o projeto bonitinho na prefeitura. Pega a licença, faz o trâmite todo normal. Até para a segurança dele também. Até para a segurança dele também. Quando você vai na prefeitura pedir a licença para construir, para quê? A prefeitura quer fiscalizar se você está seguindo todas as normas e regras de engenharia. Até porque para a casa não cair na sua cabeça amanhã. Então, veja bem, se você construir e ver que ficar impossibilitado de cumprir o contrato, presta muita atenção. Você tem direito de se reaver dos valores pagos, desde comprovadamente, pela construção. Mas desde que essa construção seja regular. Aí se essa construção for regular, aí que a gente chama, ele tem o direito de retenção. O que é o direito de retenção? É o direito de você continuar na posse do lote até o loteador te reembolsar pelo valor da construção. Mas desde que ela seja regular. Gente, o que é uma construção regular? Que ela obedeceu todos os âmbitos que a prefeitura estabeleceu. E a questão da multa? Porque aí tem lá nos contratos aí de compra e venda de lote, que aí tem tantos por cento de multa. Qual é o valor aceitável de multa? É possível a multa? E essa multa é descontada de quê? Sim, a multa, desde que previsto no contrato, e desde que ela não consome todo o valor pactuado, né? Todo o valor que o promissário comprador pagou, ela é válida, até porque a multa é uma cláusula penal, correto? Então, assim, ela aceita sim. E geralmente nos contratos, os loteadores falam, são dois tipos de sanções. Um bem não é uma sanção, é mais um ressarcimento. Porque o loteador, quando ele vai lançar o empreendimento dele, ele tem todo um custo operacional. Com corretores de imóveis, pagamento de comissões, ele tem um custo com propagandas, panfletagens, ou seja, todo um custo operacional para colocar a venda. Então, quando o pretenso comprador, ele compra e não honra com o contrato, além dele pagar multa convencional, que é de praxe na casa de 10%, ele também fica sujeito a pagar, o loteador tem direito a reter de 10% a 20% de taxa de administração, justamente para fazer uma compensação. Sobre o que esse valor? É sobre o valor das prestações que ele pagou. Isso, paga, não isso. É sobre o valor total. Não, sobre o valor, por exemplo, se ele pagou 50 prestações que dá a casa de R$30 mil. Uhum. Aí, além da multa de 10%, de 3 mil, aí pode, depender da previsão do contrato, de taxa de retenção de 10% a 20% sobre as prestações pagas. Ah, sim. Então vamos entender, o pessoal fica na dúvida. Então o cara comprou um lote, perfeito, tinha que pagar 100 mil do lote. Pagou 50 mil, parou de pagar. Certo. Construiu a casa. Então nós temos duas coisas aí. Primeiro, ele parou de pagar, o dono do loteado, o dono do imóvel pode pedir para cancelar. Sim, até porque o direito de propriedade está previsto na Constituição, né? Mas aí ele já pagou 50 mil, tem que devolver ele abatida a multa. Isso, se ele pagou 50 mil, então o proprietário, o loteador, tem que devolver para ele as prestações pagas. Tem que devolver. Os 10% da multa, penalidade contratual, e ser reembolsado parte do valor que ele investiu. É isso que é a dúvida. Porque o cara parou de pagar, construiu a casa, ele pagou a parcela. Então o que você está me falando? O cara comprou um lote, aí ele tinha que pagar, pagou 50 mil do lote, o dono do lote pediu, não pagou, devolve. Só que ele já recebeu 50 mil. Então desses 50 mil ele vai poder, vamos supor aí, 20% de multa, somando as multas. Sim. Né? Então desses 50 mil ele vai tirar 10 mil
vai devolver 40. Vai devolver 40, mas se tiver previsão no contrato de taxa de retenção de administração, vai também, essa porcentagem. Vamos supor que dá tudo 10. E além disso, ele ainda tem que pagar a construção se ela for legalizada? Se ela for legalizada, sim. Pô, mas é ruim demais pro dono do lote, pelo contrário, não é ruim não. Aí ele é obrigado a ficar com a casa? Não, é o justo. Mas você acha justo o cara ter que ficar com a casa que ele não construiu? Ele vende a lote. Então, que ele não autoriza construir, porque enquanto não transferiu. Enquanto não transferiu. Então, o loteador tem que... Olha só, então ele não autoriza, porque ele tem que dar uma licença para construção, o loteador. Então, ele não autoriza. Isso que eu quero saber, porque... Então, ele não autoriza, ele também tem que... Mas aí o cara não vai esperar 150 meses para ele poder... Por isso, então, aí exatamente, o loteador, senão ele não vende. Então, o que ele faz? Fiscaliza bem para quem que ele vai vender, né? Olha, Juninho, fiscaliza bem para ele que ele vai vender. O que ele pode fazer? Se a pessoa começou, você vê que ele está sendo um devedor contumaz, já entra com a ação logo para ele tentar inibir ele de continuar com a evolução da construção. Você está vendo que a pessoa está construindo, está vendo que está construindo e as prestações sempre estão em atraso, aí o loteador ele tem que acionar o departamento jurídico dele, o escritório de advocacia, e acionar o Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos, né? Até agora, nós temos aí a questão agora do imóvel financiado. Certo. Vamos mudar de lado agora. Eu vou apertar você aqui, por isso a consulta é cara, eu tenho que perguntar. Qualquer coisa eu te consulto. A consulta da consulta. Vamos falar agora de imóvel financiado. O cara lá financiou com a esposa, pagando direitinho e separa. De quem que é a casa? Então, Juninho, vamos lá. O imóvel do marido, da mulher? Depende do regime de bens, primeira coisa. Se for para o regime que é o usual hoje, o regime de comunhão parcial de bens, se o contrato de financiamento está em nome dos dois, qual que é o justo? Vende, porque concorda comigo, quando você compra um imóvel, há uma valorização imobiliária? Eu não acho justo. Mas o imóvel não é deles ainda, é? Não, veja bem, não. Calma. Financiado, hein? Não, calma. Se for para o pacto de alienação fiduciária, o imóvel ele fica em nome do devedor, mas fica com um gravame, uma cláusula de pacto fiduciário, porque se o comprador não pagar a dívida ao banco, porque quem paga o imóvel é o banco. O cara vai lá na Caixa. Sim, vamos lá. Financiou o imóvel, vamos falando aqui. O cara foi lá na Caixa, financiou o imóvel, R$200 mil. A Caixa comprou para ele e ele está devendo a Caixa. Isso, a Caixa que comprou o imóvel. A Caixa comprou. Só que o que acontece? Só registra quem é dono, concorda? Você quer saber, gente, quem é proprietário do imóvel, você não vai na prefeitura, no cadastro lá, não. Você não vai ver se o cara tem um contrato na mão, não. Você vai no cartório de registro de imóveis. Isso é muito importante usar. Se você chegar com um contrato lá, de promete, ou a pessoa vai lá no cadastro da prefeitura lá e acha que é proprietário quem está lá, não, negativo. É proprietário, gente, pessoal, presta muito bem atenção. É considerado proprietário pela legislação brasileira quem consta no nome na matrícula do imóvel. Então, para você certificar quem é o proprietário do imóvel, você vai até o cartório de registro de imóvel, onde o imóvel está matriculado, e isso é público, tá, gente? Qualquer um pode ir num cartório de registro de imóveis e solicitar uma certidão de propriedade. Isso é vamos fatiando. Gente, isso. Cartório de registro não é onde lava a escritura, não. Não, diferente. É cartório de nota onde lava a escritura. Sete Lagoas tem 2 cartórios de registro. É Dona Ivone ou Paulo Márcio. Sim, um foi colocado no edifício liberal. E o outro atrás do CAT. Exato. Você vai pegar onde você mora e fala assim, olha, eu quero saber quem que está escrito o nome desse imóvel. É a certidão de registro. Porque se o cara chega com você com documento, eu te comento cliente hoje assim, tá? O cara está querendo regularizar o imóvel, comprou o imóvel, fez uma transação, chegou para mim com compra e venda. Certo. Ele levou o registro, o cara do compra e venda não é o mesmo cara do registro. Não vai transferir nunca. Se esse pessoal do registro tiver uma boa fé ou uma ligação. Então, gente, primeira coisa, vai comprar um imóvel, procura o doutor Álvaro, me procura, porque são tantos milindres que pode inviabilizar o seu negócio. Quando eu falo inviabilizar, alguém pode morrer no caminho, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Você pode querer vender o imóvel no meio do percurso e ele não tá regularizado. Perfeito. Né? Então o imóvel, gente, é o tipo da coisa, por melhor que seja o negócio, se não tiver regularizado, às vezes é melhor nem fazer. Nem fazer. E bem, muito bem, Júnior, pessoal, às vezes as pessoas ficam na ponduragem de, né, não gastar. O pessoal faz compra e venda para não pagar o imposto. Não é só isso também, não, Júnior. Eu acho que até eu, se eu hoje for comprar um imóvel, seja o que for, gente, seja assessorado, tenha assessoramento de um advogado. É muito importante isso. Ô, gente, é barato demais você contratar, não é porque eu sou advogado, não é porque eu mexo com imóvel.
Mas Eu já tive imóvel aí que, ao tempo de outrora, né? Que meu pai comprou, a gente comprou porque o imóvel era ruim. O imóvel gastou 3 anos para ser legalizado. 3 anos, porque o dono do imóvel morreu. Aí entra os filhos. Os filhos morrem 2. E vai virando uma bola de neve. e um problema surgindo um atrás do outro. Né? Então, o advogado, o advogado, ó, tem três profissões que você não pode errar. Que vale a pena você pagar, não caro, mas você pagar o certo. O preço justo. Que é, ó, o médico, se ele errar, você morre. É verdade. Se o contador errar, Você te quebra. você te quebra. E se o advogado errar, você pode ser até preso. Exatamente. Né? Exatamente. São 3 profissões. Mas vamos lá na compra e venda. O cara olha, o cara vai comprar imóvel, primeira coisa que ele faz. Não, a pergunta era outra, do financiamento. Isso, eu estava construindo um raciocínio. Vai lá. Vamos lá. Financiamento habitacional. Então, vamos ver bem. O que você está pretendendo comprar uma casa? Aí você busca um crédito. Geralmente a pessoa vai no banco, você vê quanto que é o crédito dela. Vamos supor que chega um crédito de 500 mil. O banco fala, olha, você está aprovado que um crédito de 500 mil reais. Aí ele localiza a casa dos sonhos dele e vira para o banco e fala assim, essa casa, o que o banco faz? O banco vai e quita a casa para ele, coloca a casa no nome dele. Do banco ou dele? Do comprador. E só que com um gravame. Registra também um gravame de alienação fiduciária. O que isso significa? Se o comprador, se quem obteve um empréstimo no banco não pagar as prestações do banco, o que o banco faz? O cartório de registro de imóvel notifica ele, dá o prazo de 30 dias para ele regularizar o financiamento habitacional dele. Se ele não o fizer nesse prazo de 30 dias, a instituição financeira paga o ITBI, passa o imóvel para o nome dela e pega e leva esse imóvel para leilão. Então tira. E agora, tudo bem. Mas a questão é: comprou o casal. Porque no regime de comunhão parcial de bens, adquiriu é dos dois. Tá, vamos matar aquela pergunta só, então vamos lá. Adquiriu na comunhão. Casal novo, apaixonado, vamos comprar um imóvel? Comprou imóvel, se está em nome de um, não interessa. Vai ser dos dois. Aí o casal novo comprou. Tá lá. E tá no meio do financiamento, não deu certo, Aí vai separar. Do jogo lá e separa. E aí? Como é que fica esse imóvel financiado? Ele fica com quem? Porque, na verdade, ele está em nome do banco. O dono dele é o banco. Na prática, sim, isso. Né? Exato. Quem fica com o imóvel, quem tem direito do imóvel, se não tem acordo, é feita a partilha de quê? O saldo devedor, como é que funciona isso? Então, isso é a lei, né, que rege o Código Civil, no capítulo, né, de família e sucessões, e ela não é tão detalhista assim, né? Então, assim, os juízes e os advogados têm que esmiuçar lá no caso concreto para eles... Desliguei seu telefone. Liga aqui. Só por causa do som, o pessoal está reclamando de casa que o som está... Tá dando microfone? Isso. Aí, agora ficou bom. Aí o que acontece? A lei não é detalhista, sabe, Juninho? Ela não prevê isso. Ela prevê que no regime de comunhão parcial de bens, os bens constituídos durante o casamento, durante a sociedade conjugal, é dividido 50% para cada cônjuge, indiferente de estar em nome de um ou de outro. Aí nesse caso aí, o que acontece? É porque não pagou ainda. Exatamente. Aí o que acontece? O que é o justo? Como a lei não especifica como que fará isso, como que será isso, cabe ao juiz decidir. O juiz tem que decidir. O juiz não pode alegar desconhecimento da lei ou omissão da lei para não decidir. O que eu, se eu fosse magistrado, faria? Eu acho justo. Porque se chegar para um dos cônjuges e falar assim, não, você fica com a metade das prestações, metade das outras prestações fica com outro cônjuge que continua pagando financiamento. Primeiro vai gerar um grande imbróglio. Se a instituição financeira não quiser isso, aí tirar... E eles querem separar, eles não querem mais... Sim. Eles não querem mais ficar juntos. Aí pode acontecer também, além de um grande imbróglio com a... E quem vai morar na casa? Não, mas pode, por exemplo, se o juiz decidisse que um cônjuge ficaria com a casa, reembolsaria metade das prestações para o outro e continua pagando financiamento, essa decisão impactaria, causaria um grande imbróglio processual com a instituição financeira, que ela não participou do processo, está sendo prejudicada. E segundo, também seria cometida uma grande injustiça. Por quê? Quem vai continuar com o financiamento, pagar o financiamento, ele vai adquirir em seu patrimônio toda a valorização imobiliária que o outro cônjuge não teve.
Então, o que é justo nessa situação? O justo, se as partes lógicas, se as ganham uma casa, o juiz tem que decidir. O que seria justo nessa prestação? Vender o imóvel, quitar o financiamento e o saldo remanescente dividir para os dois. E ninguém fica com a casa. Mas ninguém fica no prejuízo. Não tiver acordo. E ninguém fica no prejuízo. Ninguém tiver acordo. Aí, ó. Juninho, boa noite. Quando o imóvel tem 2 donos, um deles pode vender a parte do imóvel sem comunicar o outro proprietário? Quem comprou consegue fazer a transferência da parte do imóvel para o nome dele sem a assinatura do outro proprietário? Não consegue. Quando você é proprietário de um bem imóvel e você é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, para você vender, você precisa... Mas e aquele não falou que é casado, não. Pode ser sócio. Bom, vamos... Começou de condomínio. Nessas duas situações. Se é casado, precisa ser na assinatura do outro cônjuge. Senão não transfere. Se é sócio... 2 donos aqui, ó. O imóvel tem 2 donos. 2 donos, sociedade... Então, se for só um condomínio, ele tem que notificar o outro condômino para dar o direito de preferência para ele. Ele perguntando assim, um deles pode vender a parte do imóvel sem comunicar o outro? Não. Não. Sem comunicar, não. Agora, ele também não é obrigado a ficar com o imóvel para ele. Ele também não é obrigado a ficar com o imóvel para ele se o outro não quiser também. Certo. Então, nesse caso aqui, ele tem que comunicar o outro sim, né? Sim, tem que comunicar. Tem que comunicar o outro. E, se o outro quiser, ele tem direito de comprar a parte. Se ele não quiser, ele vende para quem quiser. Para quem ele quiser, porque ele olha, eu vou vender a minha parte. Estou te notificando para você exercer o seu direito de preferência. Se você não quiser exercer, eu vou vender a minha parte. Até porque, gente... Ô Juninho, ouvintes da Rádio Muzirão, ninguém é obrigado a ficar em condomínio com outra pessoa. Tem uma ação que chama dissolução de condomínio, né? Correto. Aí como é que funciona essa dissolução? Vou pôr aqui porque o doutor... Aqui, dá para ver os dois. Então, essa ação de dissolução de condomínio é quando um quer vender e o outro não quer. E nem quer comprar. Exatamente. Um não quer ficar mais na situação de condomínio, que é, por exemplo, nós dois somos proprietários de um veículo, nós somos irmãos. Nós somos proprietários do meu veículo. Aí eu viro para você e falo, Juninho, eu não quero mais, quero comprar o meu veículo, pegar a parte do meu carro e dar entrada em outro. Aí você fala, não concordo que eu gosto do carro, não quero vender. Aí o que faz? Também não compra. Também não compra. Exatamente, não tem dinheiro para comprar. O que essa outra pessoa pode fazer? Ingressar para uma ação de extinção de condomínio, que aí vai prejudicar também as duas partes. As duas partes. Aí o que o juiz vai fazer? Vai pegar esse veículo, vai levar a leilão, que geralmente ele é rematado por valor muito abaixo do valor de mercado. Um grande exemplo comum também, a gente está falando de divórcio, uma casa quitada. Aí o casal se resolve divorciar e um fica morando no imóvel. Se o outro quiser vender o que não está morando mais, mesmo que esteja recebendo aluguel da sua parte e não quiser vender mais, e o outro pirraçar, os dois podem sair prejudicados, porque se o outro cônjuge, esse cônjuge que não mora mais no imóvel, quiser vender a casa, ele pode ingressar com uma ação de extinção de condomínio, essa casa ser levada a leilão e geralmente é rematada a 50%, 60% do valor de mercado, tendo um deságio de 40% ou a metade do valor do imóvel. Então, assim, nunca é ação de extinção de condomínio, pessoal, é uma ação que prejudica ambas as partes. Então, se você você é proprietário junto com outra pessoa de um mesmo bem e essa outra pessoa se manifesta o desejo de vender, vende. Senão os dois podem ter um prejuízo muito grande. Então a pergunta dele, pode vender os imóveis sem comunicar o outro? Não. Senão pode ter o negócio anulado. Exato. O sócio, o condômino, ele tem direito, né? Ele tem direito aí de exercer a preferência. Sim. Né? São 2 irmãos e não tem documento de condomínio, apesar do registro. Meu amigo, o condomínio, ele já é natural, não precisa falar condomínio. Tudo aquilo que tem mais de um dono, é condomínio, né? Condomínio. É porque ele está falando que só tem registro, mas o registro é que manda. Tem condomínio de posse, de bicicleta. O condomínio aí não precisa dizer que é um condomínio. Então são 2 irmãos, e então não precisa falar que é condomínio. Se você tem qualquer pessoa que tem a propriedade de um bem em conjunto, já é um condomínio. Já é um condomínio, né? Perfeito. E aí, no caso aí, qual que a lei fala? Qualquer um dos dois pode vender. Só que um tem que avisar ao outro, porque Sim. Como ele já é o proprietário de 50%... Ele exerce o direito de preferência, tem preferência. Ele tem X dias para manifestar. Não manifestou, Perfeito. Aí você pode vender para quem você quiser. Se ele não concordar em assinar, você vai ter que entrar com a ação, né? Perfeito. E é uma ação, repetindo aqui, pessoal, a ação de Dissolução. extinção de condomínio é uma ação que vai dar prejuízo tanto para o autor como para o réu. Desgastante. Vamos falar de leilão.
Vamos lá. Leilão é bom negócio, o pessoal fala muito Ótimo. aí. Investidor? Que leilão é bom negócio, comprar imóvel de leilão, e é bom mesmo? É bom desde que ele seja assessorado por um advogado atualizado. Aí, ó, vendeu o jabá dele aí já. Mas eu tô mentindo? Mas é verdade. É porque qual que são os riscos de um leilão mal participar de um leilão de uma forma despreparada? Olha, veja bem, o primeiro risco que você pode deparar com isso aí é a questão da documentação. Você tem que estudar o edital do leilão. Apesar de ter uma recente decisão do STJ que, mesmo com previsão do edital, que você fica responsável pelo pagamento dos tributos, o STJ entende que o arrematante, o licitante vencedor, ele não tem essa obrigatoriedade, mesmo com previsão do STJ. O que o doutor está falando aqui? Você tem que olhar, porque você vai comprar um imóvel. O que é o edital? O edital, todo leilão, ele faz o edital antes. O juiz fala lá no jornal, está vendendo imóvel tal, tantos quartos, tais condições. Principal coisa é você não comprar gato por lebre. Exato. Porque se você comprar, no edital vai falar se você é responsável ou não pela dívida do imóvel com o IPTU, por exemplo. Perfeito. E o risco também de comprar imóvel já penhorado, né? Não, mas aí no caso, assim, quando você arremata o imóvel, aí no caso, se o imóvel... veja bem, se o imóvel... Várias penhoras. O que é penhora, gente? Penhora é quando você tem uma dívida. O proprietário de um imóvel tem várias dívidas. E os credores que ajuizaram as ações já estão na fase de execução e querem garantir seu crédito, o que os juízes das execuções vão fazendo? Vão expedindo mandados de penhora. O que é penhora? Apreende o bem, para quê? Para ser levado a leilão, converter em dinheiro para pagar os seus credores. Mas veja bem, nesse ponto o rematante pode ficar tranquilo. Mesmo que o imóvel tenha sua matrícula várias penhoras averbadas, uma vez ele arrematando, o que faz? Aí ele paga o valor do leilão, da arrematação, e o que faz? Os juízes vão fazer a distribuição desse dinheiro. Aí a preferência, aí tem uma série de preferências dos credores. Por exemplo, quem penhorou primeiro, um credor trabalhista e por aí vai. Pois é, então quando tem a penhora, o cara faz... Porque o que acontece? O cara está devendo para todo mundo. Aí chega um trabalhista, penhora o imóvel dele. Aí chega o banco, põe outra penhora. Mas tem ordens de penhora. Sim. E aí um processo é mais rápido. Vamos supor que para o leilão vai a terceira penhora. A terceira penhora. O cara que arrematar, ele vai levar? Vai levar. Ele vai levar. O dinheiro que não vai para aquele processo. Aí os juízes vão observar quem penhorou primeiro. Entendeu? Entendeu? O arrematante não tem nada a ver com isso. Ele vai pagar... Ele vai participar do leilão, da licitação, ele vai participar, se ele sair vencedor no lance dele, o que ele vai fazer? Depender do leilão. Agora, quem está na fila, por exemplo, às vezes o juiz da terceira penhora andou mais rápido e vai beneficiar o primeiro, então. Olha, porque foi a leilão. Saiu, por exemplo, primeira penhora é um processo de trabalho, segunda penhora é um processo tributário, terceira penhora é um processo civil. E assim, Juninho, eu vou pelo que rege o Código de Processo Civil, né? O que ele fala? Ele fala o seguinte, que é a preferência de quem penhorou primeiro. Pois é, de receber. De receber. Então, por mais seja o processo... vou te falar, tem um crédito trabalhista sendo executado e um crédito de dívida civil comum. Se o credor do dívida foi mais diligente, correu lá e averbou primeiro o mandado de penhora e segundo veio o crédito trabalhista, vendeu esse imóvel onde tem essas duas penhoras, quem tem direito de preferência... Independente de quem vendeu... porque o Código de fala pela ordem de preferência pela penhora. Mas por que eles... Aí tudo bem, olhamos os lados aí das cautelas. Mas financeiramente, certo. Por que é tão bom comprar imóvel em leilão? Então, eles falam aí. Realmente você arremata pelo valor de 60% a 50% de mercado. O imóvel, eu não acho veículo, não. Veículo não porque o veículo ele é mais sensível a deterioro, você não consegue ver o que ele tem, né? Porque também, Juninho, ninguém gosta de comprar. Quando você fala que o veículo é de leilão, ninguém quer. E muitas vezes, das vezes, é vendido abaixo do valor da tabela FIP, né? Que é onde é a referência que todo mundo segue em carros seminovos. Agora, o leilão não, o leilão... De imóvel. De imóvel é diferente. Se a pessoa apaixonou com o imóvel, não quer saber se foi de leilão, como que quem é o proprietário com a forma pela qual ele adquiriu. Acertou o valor pactuado, o cara vai comprar. E por que leilão é vantajoso? Muitas vezes o arrematante, o licitante, ele arremata pelo valor de 60% a 50% do valor de mercado. Tem um deságio aí de 40%. E ele vai ter um lucro de 40%. E por que tem esse descontão aí? Porque senão não vende. Porque o judiciário ele tem que entregar o direito material do judicionado. Ele tem que entregar. Aí o que ele faz? Qual que é o procedimento? Vai um oficial fazer a avaliação do bem. Após a avaliação, vai para leilão.
No primeiro leilão, não pode ser abaixo do valor da avaliação, que consta no processo. No segundo, admite sim abaixo do valor da avaliação, desde que não seja 50% do valor dessa avaliação. Então pode dar até 49% de desconto. Um exemplo. O penhorou uma casa, um apartamento, e foi avaliado em R$1 milhão. Fez um laudo de avaliação e juntou no processo, o oficial de justiça, um mandado avaliando, certificando que o imóvel vale R$1 milhão. Vai para leilão. No primeiro leilão, os lances vencedor não pode ser abaixo desse 1 milhão. No segundo, admite-se desde que não seja abaixo de 500 mil. Ah, então tá. Então quem vai para leilão fica esperando. O segundo. Não, então, primeiro aí vai lá. Não, deixa, eu vou tomar. Aí quem vive de leilão já vai pro segundo, porque já pode entrar com metade do preço. Exatamente. Exato. Eita. E tem um detalhe. Por isso que é vantajoso. Aí a vantagem está aí. Porque hoje nós temos os leilões extrajudiciais também, né? Que são das empresas. Que a gente falou da alienação fiduciária. Dos bancos. Dos bancos. Não precisa acionar o Poder Judiciário. Os bancos, eles já... Quem ele prestou dinheiro não pagou, igual, ele vai pagar o ITBI, vai passar o imóvel pro nome dele e vai levar para leilão. E vai levar... Agora o que todo mundo quer saber, como é que a gente fica sabendo desses leilão? Porque eu tô vendo Pablo Marçal falar que tá ganhando dinheiro em leilão, que tá todo mundo ficando rico em leilão. E como é que a gente sabe? Quer comprar o imóvel em leilão? Às vezes o cara vai comprar o imóvel pela metade do preço. Onde é que isso está? Como é que os editais. Mas tá. E onde é que tá os editais? Capitão, onde é que tá os editais, capitão? Mas aí entrou advogado. Não quer contar pra nós, não, capitão? Não, vou contar. Não quer contar. Tá comprando tudo. Não, pelo contrário. Vou contar pelos ouvidos do Muzirama. Você constitui um advogado, ele vai fazer uma pesquisa nos editais e vai te fazer... Nos editais, não minto, tem os leiloeiros oficiais. Cuidado pra não cair em golpe, gente. Porque tem página aí de internet. Hoje é tudo virtual os leilões? Todos virtuais. Você pode falar pela internet? A pandemia, Juninho, ela causou milhares de mortes, né? Ela teve esse efeito aí devastador, mas ao mesmo tempo tem males que vêm pelo bem. A pandemia ela adiantou e muito a era digital. Hoje os processos, praticamente 99% são todos digitais, eletrônicos. Hoje, salvo testemunho que os juízes exigem que eles vão até o fora, as audiências são virtuais. Então, assim... hoje... Já tem os sites próprios para esses leilões? Isso, então, o que acontece? Hoje os leilões são virtuais. Você pode comprar imóvel do país inteiro. No país inteiro, qualquer lugar do país. Você pode participar de um leilão. Antigamente ficava na entrada do fórum, você lembra? Eu ficava com o martelinho lá, e ficava lá o leiloeiro lá na entrada do fórum. Agora, hoje não. Hoje tem os leiloeiros oficiais, mas você tem que tomar muito cuidado, porque tem muito estelionatário, faz páginas idênticas. No edital vai ter, né? No edital vai ver. Mas aí o problema é chegar no edital. Chegar no edital. Então já vai no eu falei do edital, mas sempre tem os leiloeiros oficiais. Aí na página do leiloeiro, ele lança lá na página dele os imóveis que vão ser, fala o dia do leilão. Se você clicar lá, você entrou na página do leiloeiro, você vai ver os imóveis que vão ser leiloados. Se você clicar no imóvel, na fotinha do imóvel, muitas vezes você não consegue ver a foto do imóvel, mas você consegue ver o edital. Porque o edital, gente, é a regra do leilão. O edital é a regra do leilão. E num leiloeiro, você vai ver lá e deixa o edital disponibilizado. Você consegue visualizar o valor de avaliação do bem, você consegue visualizar a data do primeiro leilão, você consegue usar a data do segundo leilão, aí você faz seu cadastro e participa. E é possível, por exemplo, o leilão judicial de um imóvel. Certo. Porque o pessoal está interessado agora. Todo mundo quer ficar rico a custa do leilão. A desgraça dos outros, né? Uns choram e outros vendem lenço. Exatamente. Me conta uma coisa aqui. E é obrigado a comprar sempre à vista ou há a possibilidade de parcelamento? Há a possibilidade de parcelamento. Lógico, gente, licitação, o melhor lance vence. Mas se não está vendo licitação e o leiloeiro vê que tem uma pessoa querendo pagar parcelado, ele vai ser o vencedor. Mas se você for na intenção, no leilão, na intenção de comprar parcelado, você corre o risco de ter. Porque se chegar um querendo pagar à vista, você leva quem vai pagar à vista. Quem paga melhor. Exatamente. Que coisa aí, ó. Pessoal, então, primeira coisa, vai procurar um advogado do direito imobiliário. É um especialista para te orientar nessa hipótese aí de leilões judiciais. Você pode comprar o leilão judicial hoje, qualquer lugar, eles são digitais. E você pode comprar o imóvel aí até 50%. Em determinados casos, você pode até financiar o bem, você pode até parcelar o bem em leilão. É por isso que é bom negócio. Então, você compra metade do preço. Né? Agora tem que ter feito um estudo aí mais detalhado aí
do bem. Gente, tudo porque fica para aí igual investir em bolsa de valores. Se você, aí doutor, ligou lá, se você não tiver aí um responsável, uma pessoa que entenda, não adianta. Não adianta. É pouca gente que ganha. Exatamente. Igual leilão. Igual leilão. Se você não tiver um corretor, você falou, se não tiver um corretor para te acompanhar, você pode ter um prejuízo muito grande. Muito grande. Você investe na bolsa também, doutor? Não, eu não tenho esse poderio. Não sabe disso. Hoje, R$50 você investe, pô. Exatamente. Você tá escondendo leite aí. Você só ganha em leilão. Eu sou investidor, eu sou mineiro, né? Então eu tô com muito medo, né? Você come quieto. Não é mineiro, você come quieto. Doutor, já estamos chegando ao final do programa aí. Mais uma vez te agradecer por sua presença. Né? Hoje nós falamos muito de leilão, o assunto foi novo hoje. Foi novo. As outras vezes a gente chegou a não chega, porque vai destranchando aí. Me conta uma coisa, se o cara quiser acompanhar leilão, ele pode te procurar lá? Você é especialista nisso aí ou você só compra pra você? Não, pode procurar que será um prazer em atender. Principalmente se for ouvinte do Junício Nunu e mas não vai caber não. Se for ouvinte meu, não vai ter espaço. Mas fala pra gente seu contato, Instagram. Inclusive no Instagram agora, ó, quem entrar vai ver o Dr. Álvaro comigo, no Junício aí, Lanô. Ele tá aí, segue ele aí já, trocar ideia com ele. Mas dá o seu contato, né? E também quais são as especialidades que você atende. Olha, eu atuo na área, igual a gente falou no início do programa. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Ano que vem você volta. Se Deus quiser. Todo ano agora, de lei. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, Juninho, agradeço mesmo. Igual a gente falou no começo do programa, eu atuo na área de direito civil, tudo que envolve patrimônio. Porque o direito tem três grandes matizes. Né? Um envolve a liberdade da pessoa, que é um advogado criminalista. Outro que envolve patrimônio e dinheiro, que é um advogado que atua na área civil, que envolve relações civis. Tudo que envolve dinheiro, relações de família, etc. E outra também é o advogado que milita contra a administração pública. Contra o Estado, município, imposto. União, imposto, que é o tributarista, na área tributária é o tributarista. Outra administração pública também, que é o advogado que atua na área de direito administrativo. Mas no meu caso específico, eu atuo na área de direito civil, que envolve contratos, que envolve relações de família, que envolve sucessões. Consumidor. Então, assim, se a gente puder ajudar, e será um prazer, quem quiser nos contactar, o nosso telefone de contato é o DDD 319-8578. Fala aqui em frente para mim, doutor. Perfeito. O meu DDD é 319-8578-9920. Repete aí para nós. DDD 319-8578-9920. Eu estou à disposição. E o doutor tem um escritório aqui na Praça José Antônio da Silveira, ao lado da JA Imóveis. Na verdade é na JA Imóveis. Na JA Imóveis. O doutor nasceu dentro da imobiliária. Nasci dentro do imobiliário, literalmente. Ele é especialista em loteamento, em contrato de locação. Então procure lá. Doutor, mais uma vez queria te agradecer, foi um prazer te receber. Passou rápido. Voou, né? Uma horinha. Esse programa só tem que ser no mínimo 2. Tá bom, não, mas aí senão o povo não paga consulta, doutor. Isso tem que ser só jogar isca aí. Eu gosto de falar, a rádio é igual cachaça. É muito mas gostoso. Eu não sou bom, eu te trago uma vez por ano, porque eu tenho um momento jurídico sábado. Eu não posso fazer no sábado. Não, eu vou ficar sem programa. Eu fico pensando, não, nada disso. Aí você vem cá, você já reparou que eu te trago no fim do ano. Que aí você vai entrar de férias, você esquece da rádio e não toma o meu lugar aqui. De jeito nenhum, seu lugar é cativo. Então chegamos ao final. Esse programa anual, sempre trago o Dr. Álvaro aí, sempre trago. O Silvio também já veio aqui falar sobre direito previdenciário. Vou trazer o Silvio de Sá recente também. São assuntos que as pessoas querem saber, sobre locação, sobre questão familiar, né? Então a gente vai sempre aos pratos lá, atender você aí do outro lado, para esclarecer as suas dúvidas e, acima de tudo, te orientar sobre o seu direito. E por falar em direito, sábado é um dia importantíssimo. Primeiro que é a final da Libertadores, né? Então, para você que torce pro Atlético e também torce pro Botafogo, quem não torce não precisa assistir, nem ouvir nada, o Marcos mesmo vai descansar. Né? O Marcos aqui, o nosso cameraman, ele não vai descansar, porque o time dele já está de férias. Mas e ao meio-dia nós estamos aí com o Momento Jurídico. Te encontro no sábado a partir do meio-dia, no Momento Jurídico ao vivo, para a gente tirar mais esclarecimento, mais música, mais diversão. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus, tenha um excelente resto de quinta-feira e até a próxima. Tchau! Você ouviu Bate-Papo.